Então, as páginas do livro que vocês deverão estudar são página 80, que fala das regiões brasileiras, depois página 91, sobre a região norte, as características, né, da região norte, página 93, os rios da região norte, página 99, as cidades da região norte. Aí, página 103, nós vamos falar um pouquinho sobre a região centro-oeste, os aspectos gerais. Depois, na página 104, nós vamos falar sobre o Cerrado e o Pantanal da região centro-oeste. O povoamento do território, né, nas últimas décadas, referentes à região centro-oeste. E nós vamos falar sobre o crescimento da urbanização, também da região centro-oeste, tá? A página 109. Bom, então nós vamos começar com a página 80, em que a gente vai falar sobre as regiões brasileiras. O que é importante vocês saberem sobre as regiões brasileiras? Que o território brasileiro é muito grande, é extenso, né? Então, ele tem uma grande diversidade natural e cultural. Então, o que é diversidade natural? A natureza, né, os aspectos naturais, por exemplo, o clima, a vegetação, o solo, é muito variado, é muito diversificado. E por conta do Brasil ser um país muito grande, né, ele também tem o quê? Características tradicionais, culturais diferentes, né? O que significa isso? Que cada região do Brasil, ele tem as suas características que são próprias, suas tradições, né? Suas culturas que são próprias. Então, o Brasil, atualmente, ele é dividido em 5 regiões, que são região norte, que nós já aprendemos, região centro-oeste, que a gente também já viu, aí depois vem a região sudeste, região nordeste e a região sul. Então, 5 regiões. Essas divisões que foram feitas do Brasil serviram para quê? Para facilitar, né, a governabilidade dessas regiões, para poder governar de maneira melhor. E também o quê? O que se levou em conta na hora de fazer essas divisões? O tipo de solo, o tipo de vegetação, o tipo de clima de cada estado e se foram se encaixando nas regiões, né? Então, o Brasil ele é dividido em 5 regiões, tá? Cada uma dessas regiões tem o quê? As unidades federativas. O que são unidades federativas? São os estados, né? E cada estado que está nessas regiões apresentam semelhanças o quê? No solo, no clima, na vegetação, tá? Então, por isso que elas fazem parte de cada região, tá? Então, neste capítulo 7, o que eu quero que vocês saibam é o quê? Que o Brasil está dividido em 5 regiões, tá? Aí nós vamos passar lá para a página 91. Vamos lá na página 91, que a gente vai falar sobre a região norte, né? Quais são os estados que fazem parte da região norte? Então, a região norte é formada pelos estados do Acre, Amapá, olha aqui, ó, Acre, é que está em ordem alfabética, tá? Acre, Amapá, Amazonas, depois vem Pará, Rondônia, cadê Rondônia? Aqui Rondônia, Roraima e o estado do Tocantins, tá? Então, essas são os estados que fazem parte da região norte: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Nós temos 7 estados que fazem parte da região norte, tá? A região norte é a maior entre as 5 regiões brasileiras definidas pelo IBGE, compreendendo quase a metade do território nacional. Então, o que significa isso? Que a região norte, ela é, olha aqui, nós temos aqui o Brasil aqui, ó, né? Ela é a maior região entre as 5, ela é a maior. E a região norte, ela vai ocupar quase metade de todo o Brasil, tá? Ela vai compreender o quê? 7 estados e ela é a maior de todas as regiões. Ela vai ocupar quase metade do território brasileiro. A floresta amazônica,
que abrange a maior parte do território da região, tem forte influência no clima do Brasil. Então, gente, devido ao fato de termos a floresta amazônica que faz parte, olha aqui, ó, a floresta amazônica, ela vai fazer parte de todos os estados da região norte. Olha aqui, ó, tá no Acre, tá em Rondônia, tá em Roraima, tá no Amapá, tá no Pará e está um pedacinho aqui no Tocantins também, ó, a gente consegue enxergar um pedacinho dela aqui no estado do Tocantins. E devido ao fato de existir a floresta amazônica na região norte, é que ela vai influenciar o clima no Brasil. O que vai acontecer com o clima do Brasil? As temperaturas sempre elevadas e o longo período anual de chuvas favorecem o desenvolvimento da vegetação densa e da grande biodiversidade. Então, a floresta amazônica, ela propicia o quê? A chuva. Então, longo período do ano chove ali. E se chove bastante, o que acontece? As plantas têm o quê? Um bom desenvolvimento, a vegetação consegue se desenvolver. E existe o quê? Se existe plantas, existe o quê? Comidas, né? Então vai ter o quê? Uma grande biodiversidade, tanto de plantas quanto de animais, tá? Então é bem grande, ela é bem diversificada em plantas e animais. Na região norte, predomina o relevo plano e baixo. O que é isso? Relevo é o tipo de solo. O solo da região norte é o quê? É plano, é reto, né? Ele assim é baixo, não existe montanhas, não existe serras. Então o que acontece? Por essa razão, os inúmeros rios que cortam a floresta amazônica, como o relevo é baixo e plano, o que acontece? Eles apresentam desníveis suaves, que não existe aquelas grandes quedas d'água. E isso favorece o quê? A navegação, né? E compensa as dificuldades de deslocamento por terras impostas pela vegetação densa. Então, o que acontece? A região norte, ela tem o quê? O relevo, o solo dela é plano, né? Sem muito desnível, é baixo. Então, os rios são navegáveis, é possível navegar. Por quê? Porque não tem quedas d'água, né? Um rio com grande queda d'água é impossível navegar. Por quê? Porque o barco vai cair, vai virar, né? E os rios ali, não. Como não tem quedas d'água, é possível fazer o quê? A navegação. E aí, o que acontece? A navegação, ela compensa o quê? O fato de que é difícil de se deslocar pela floresta, né? Por quê? Porque a vegetação da floresta amazônica é muito grande, é densa, é fechada. Então, não dá para andar com um carro no meio da floresta amazônica. Então, vamos assim dizer, o meio de transporte utilizado, né, na região norte é o quê? É principalmente o transporte aquático, através dos rios, tá? Olha, então a gente vai ver aqui, ó, o rio Amazonas nasce no Peru, atravessa a região norte e deságua no Oceano Atlântico. Ao longo do seu curso, recebe diferentes nomes. No Brasil, ele é chamado de Solimões até o ponto em suas águas se encontram com as águas do Rio Negro. Daí em diante, recebe o nome de Rio Amazonas. A foto mostra o encontro das águas do Rio Solimões com a do Rio Negro, que é uma atração turística da região. Então, gente, o que acontece? O Rio Amazonas, que ele percorre, né, toda a região norte, o que acontece? Ele não nasce no Brasil, o Rio Amazonas. O Rio Amazonas, ele nasce lá no outro país, no Peru, tá? E ele atravessa toda a região norte. Só que por onde ele vai passando pela região norte, né, pelos estados que ele vai passando da região norte, ele recebe nomes diferentes, né? Então, aqui no Brasil, tem uma parte que ele chama o quê? Rio Negro, né? Outra parte ele se chama Solimões, tá? E aí, onde ocorre o encontro das águas do Rio Solimões com o Rio Negro, forma esse fenômeno aqui, olha aqui, né? E isso daqui, as águas, na verdade, elas não se misturam. E pelo fato das águas não se misturarem, né, isso se torna o quê? Uma atração turística, né? Então, a região norte, ela tem o quê? Grande atrativo turístico. Por quê? Porque as pessoas gostam de visitar para ver o quê? O encontro das águas do Rio Negro, né, aqui o preto aqui, ó, Rio Negro aqui, com as águas do Rio Solimões. Isso o quê? Porque elas não se misturam, então isso acaba se tornando o quê? Uma atração turística, tá?
Aí ele fala assim, quantos estados compõem a região norte? Nós já vimos, 7 estados. Quais os nomes deles, né? Então, vamos lá, ó. Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. As siglas de cada um. Do Acre, AC. Do Amapá, AP. De Roraima, RR. Rondônia, RO. Tocantins, TO. E Pará, PA. Então, cada um tem a sua sigla, né? Tá? Que tipo de vegetação ocorre em todos os estados da região norte, com exceção do Acre? Quais são? Que ocorre em todas as regiões, com exceção do Acre. Então, vamos ver aqui o tipo de vegetação. Nós temos o quê? Floresta amazônica em verde. Então, ela ocorre em todos os estados. O laranjado é o cerrado, né? Que ele tem maior parte aonde aqui? No Tocantins. Mas nós temos no Pará, nós temos no Amapá, nós temos em Roraima, nós temos em Rondônia, nós temos aqui no Amazonas. O Acre é o único estado da região norte que não tem o quê? O tipo de vegetação conhecida como cerrado, tá? Bom, agora então nós vamos para a página 93, que nós vamos falar um pouquinho sobre os rios da região norte. Então, como a gente já disse para vocês, o tipo de solo da região norte, ele é o quê? Plano, né? Então, ele favorece o quê? A navegação. Então, na região norte, encontra-se a maior parte dos rios brasileiros. A chuva abundante é a principal fonte da água que abastece esses rios, mas não é a única. O rio Amazonas, por exemplo, nasce no Peru, onde é formado pelas águas das geleiras presente na Cordilheira dos Andes. Então, gente, a maior parte dos rios brasileiros está onde? Na região norte. Lá, como chove bastante, que eu disse para vocês, por conta da existência da floresta amazônica, esses rios, eles estão sempre o quê? Né? Sempre cheios de água, né? Sempre abastecidos com água. Só que não é só a chuva, né, provocada pela floresta amazônica que deixa os rios cheios. Existe também o descongelamento das geleiras, né, lá que existe na Cordilheira dos Andes. Então, cordilheira, o que é cordilheiras? Quando a quantidade de montanhas cujos topos muito elevados são cobertos de gelo. Periodicamente, parte desse gelo descongela e escorre para as áreas mais baixas. Então, quando essas cordilheiras, essas montanhas, né, elas derretem o gelo dessas montanhas, essas águas escorrem e vão para onde? Para os rios. E ela forma quem? O rio Amazonas, que nasce no Peru, não aqui no Brasil. Eu já disse para vocês, o rio Amazonas nasce no Peru. E as águas formadas, né, que formam o rio Amazonas não é proveniente somente da chuva, mas também das geleiras que derretem, né, da Cordilheira dos Andes, tá? Vários rios da região norte são utilizados para transportar pessoas e mercadorias. Então, os rios da região norte servem para quê? Para transportar as pessoas de um lugar para o outro e também as mercadorias. A gente viu vocês viram quando a gente, né, falou sobre a região norte, que as crianças vão para a escola do quê? De barco, né? Elas não vão de ônibus escolar para a escola, elas vão de barco escolar, né? Por quê? Porque lá o meio de transporte usado é o quê? O barco, tá? Parte da soja utilizada, produzida na região centro-oeste, por exemplo, é transportada até o porto de Belém, passando por trechos de rios como o de Madeira e o Amazonas. A partir de Belém, a soja é exportada pelo mar para países como a China e o Japão. Então, gente, o que ele fala? Que os rios da região norte, ele transporta pessoas e transporta mercadorias. Então, toda a soja que é produzida na região centro-oeste, que é a região que a gente viu, né, depois da região norte, ela vai para o porto de Belém, que fica no Pará, tá? E ali, o que ela vai? Ela não vai de caminhão até chegar ao porto de Belém. Ela vai por onde? Ela vai por rio, ela é transportada pelos rios, né? Aí ela chega no porto de Belém e essa soja é levada para a China, é vendida para a China e para o Japão, né? Mas antes de chegar até lá, ela vai por onde? Por rios, tá? Assim como as áreas de florestas, os rios da região norte são atrativos turísticos. Então, além da floresta amazônica ser um atrativo turístico,
Os rios também são atrativos turísticos. Por quê? Como você viu, uma das principais atrações é o encontro dos rios Negro e Solimões nas proximidades de Manaus. As águas escuras do Rio Negro e as águas barrentas do Rio Solimões não se misturam, logo se encontram e formam um fenômeno peculiar. Outro atrativo da região são as ondas chamadas de pororocas, formadas no rio Amazonas, retratadas na foto abaixo. Então, os rios, eles são também o quê? Atrativos turísticos, né? Por quê? Porque tem o fenômeno lá, né, do encontro das águas do Rio Negro e Solimões, em que elas não se misturam, né? E tem também o fenômeno da pororoca. O que é o fenômeno da pororoca, né? São quando as águas oceânicas atingem níveis superiores aos dos rios. Grandes ondas invadem os cursos de água, provocando um forte barulho, né? Em tupi, pororoca significa grande estrondo. Então, o que significa? Todo rio a gente sabe que deságua no oceano, né? Então, o rio Amazonas, antes dele, quando ele chega no oceano, o que acontece? Às vezes, as ondas, né, a água do oceano tá maior, tá mais alta, então ela invade as águas do rio. E ela provoca o quê? Ela provoca esse fenômeno chamado de pororoca, provoca um grande barulho. E forma essas ondas aqui, onde as pessoas vão para surfar aqui nessa onda, tá? Então, os rios provocam o quê? Grandes atrativos turísticos, tá? Agora vamos ver um pouquinho então sobre as cidades da região norte, né? Então a região norte é muito conhecida pelos ambientes naturais, como a gente viu, que é a floresta amazônica e os rios, mas também ela tem cidades importantes e históricas, né? Então, as duas maiores cidades da região são Manaus, que é a capital do Amazonas, e Belém, que é a capital do Pará. Então, as duas maiores são essas, Manaus e depois Belém, tá? Elas estão hoje entre as maiores cidades brasileiras e concentram boa parte da indústria, do comércio e dos serviços da região, tá? Então, aqui vou pulando aqui para baixo um pouquinho, a gente vai ver assim que Manaus é a maior cidade da região norte. E desde 1972 abriga um grande polo industrial, a Zona Franca. Trata-se de uma área em que o governo concede reduções ou isenções de impostos às indústrias que nela se instalam. A medida atraiu muitas empresas brasileiras e estrangeiras, principalmente do setor eletroeletrônico. Então, a maior cidade da região norte é a cidade de Manaus, que é a capital do Amazonas. E na cidade de Manaus existe um polo industrial chamado Zona Franca. Por que é Zona Franca? Porque as indústrias podem colocar suas fábricas lá, né, montar suas indústrias ali, e não é cobrado imposto, né? Eles não precisam pagar imposto. Então, com isso, o que acontece? Facilita muito mais para eles, né? Então, muitas indústrias brasileiras e até estrangeiras de outro país foram ali, né? Abriram ali, se instalaram ali. E principalmente as indústrias do setor de eletroeletrônicos, né? De televisão, computador, tá? Então ali existe esse polo industrial chamado Zona Franca de Manaus, tá? Então essa Zona Franca de Manaus, ela trouxe o quê? Empregos e desenvolvimento econômico. Mas esse polo também ele tem contribuído para o crescimento muito rápido da população. Porém, a expansão da infraestrutura não acompanhou as necessidades da população. Então, o que ele está querendo dizer o quê? Que a instalação desse polo industrial, né, que é a Zona Franca, lá em Manaus, ela trouxe o quê? Geração de emprego, desenvolvimento econômico. Muitas pessoas foram para lá para trabalhar. Só que aconteceu? A população cresceu muito rápido, né? E aí o que acontece? Falta o quê para a população? Falta o quê? Saneamento básico, casas para morar, condições de moradia adequada, né? Então, apesar da importância econômica da Zona Franca, suas atividades industriais geram preocupações ambientais, pois diversas fábricas existentes nesta área não realizam o tratamento e descarte adequado dos resíduos industriais. E além disso, sabe o que elas trouxeram também para a região? A poluição ambiental. Por quê? Porque muitas dessas fábricas não fazem o tratamento, né, do lixo industrial delas. Eles jogam aonde? Nos rios, né, e acaba poluindo o ambiente, tá?
Então, quais mudanças a Zona Franca trouxe para Manaus? Cite os aspectos positivos e negativos. Os aspectos positivos: gerou emprego, desenvolvimento econômico. E os negativos: poluição ambiental, crescimento populacional sem infraestrutura. O que é isso? Eles começaram a poluir o meio ambiente, e aí também o que? A população cresceu, mas sem o quê? Sem saneamento básico, sem condições adequadas de moradia. Então, é isso que proporcionou o quê? A instalação da Zona Franca lá em Manaus, tá? Agora nós vamos passar para a região centro-oeste, os aspectos gerais da região centro-oeste. Então vamos lá. A região centro-oeste é formada por somente 3 estados, gente: Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E dentro da região centro-oeste nós temos o Distrito Federal, onde está localizado Brasília, que é a capital do Brasil, tá? Então, a partir da década de 1960, a construção da cidade de Brasília e a mudança da capital do país, que antes era o Rio de Janeiro, elevaram a importância da região no Brasil. Então, o que aconteceu? A partir de 1960, né, a região centro-oeste começou a ter o quê? Uma importância maior, porque até então era uma região esquecida do Brasil. O que aconteceu? Resolveu-se construir a capital do Brasil, né, Brasília, lá na região, no estado de Goiás. Para quê? Porque é o estado que fica no centro do país, né? Onde o quê? Todos os governadores, presidentes, os governadores e prefeitos, para chegar até a capital do Brasil, ficaria onde? Como ficaria no centro do país, a distância entre um estado e a capital era o quê? Mais ou menos igual, né? Ao contrário de que quando a capital do Brasil era lá no Rio de Janeiro. Então, como a distância era muito grande, por exemplo, o governador lá do estado do Amazonas, para chegar até no estado do Rio de Janeiro, era muito distante. Como colocou a capital do Brasil no centro do país, então ficou mais fácil o deslocamento até lá, tá? Então, o que acontece? Na região centro-oeste, o clima é tropical e as temperaturas são elevadas durante a maior parte do ano. Então, como o clima na região centro-oeste é tropical, o que acontece? A temperatura é quente, é elevada a maior parte do ano. O que acontece ali? A chuva, ela se distribui em 2 estações. No verão, na época do verão, chove muito, e no inverno é seco. Inclusive, nós estamos vendo agora, né, como a gente está na época do inverno ainda, agora logo a gente, a partir do dia 23, nós entramos agora na estação da primavera, mas a gente estava na estação do inverno. O que acontece? É um inverno muito seco, então ocorre o quê? Incêndios, né, queimadas, e a gente está vendo na televisão que lá no Pantanal, na região do Mato Grosso, está tendo o quê? Está queimando, né, lá, está com muito incêndio, focos de incêndio, né? Então é bem isso mesmo, o verão é chuvoso e o inverno é seco. Se não chove, o que acontece? Há maior probabilidade de pegar fogo, de queimadas, tá? Outra coisa, o relevo é diversificado, destacando-se a planície do Pantanal e várias áreas de planalto onde estão presentes as chapadas. Então, na região centro-oeste, nós temos o quê? Planície. O que é planície? Onde o chão é bem reto, né, plano. Planalto, onde há o quê? As montanhas, né? Então, ele tem o quê? Partes que são retas e partes cheias de montanhas, onde estão as chapadas. O que são chapadas? Chapadas são essas áreas aqui, ó, que são aqui, ó, retas, não são montanhas bem com assim que o cume delas são bem pequenos, né? Elas têm essas partes retas aqui, ó, né? Tá? Então, os degraus formados no relevo pelas chapadas dão origens a diversas cachoeiras. Sobre o relevo plano e baixo do Pantanal, formam-se grandes áreas alagadas na região na estação chuvosa, onde se desenvolvem muitas espécies de animais e vegetais. Essa relação entre os rios e o relevo possibilita a formação de paisagens exuberantes, que são grandes atrativos turísticos. Então, o que acontece?
A região centro-oeste, ela produz o quê? Ela tem a planície, né? Reto, onde conforme chove bastante, ela fica o quê? Alagada, né? E tem também os planaltos, que são essas grandes montanhas. Essas grandes montanhas, elas provocam o quê? Grandes cachoeiras, né? Então tem muitas cachoeiras. E aí o que que acontece? O fato de existir essas cachoeiras, de ter as planícies que são alagadas, que formam o Pantanal, o que que acontece? Elas são grande atrativo turístico, as pessoas gostam de visitar ali, tá? Então ele pergunta assim: quais são as características do clima e do relevo da região centro-oeste? O clima é tropical. O relevo é diversificado com planícies e chapadas, né, devido à existência do planalto, tá? Então nós vamos ver agora aqui na página 104 um pouquinho sobre os tipos de vegetação que tem lá. Vamos falar sobre o cerrado, né? O que é o cerrado? O cerrado é a principal formação vegetal do centro-oeste. É composta de árvores pouco elevadas, com troncos e galhos retorcidos. Então, o cerrado é diferente da floresta amazônica, é formado por grandes árvores e tal. O cerrado, o que ele tem? Tem árvores pequenas, né? E tem muito tronco, muito galhos, né? Nele predominam áreas com neles predominam áreas com árvores dispersas em meio a campos, mas há também matas em trechos mais úmidos. Então, a maioria do cerrado, o que acontece? Existe o quê? É como se fosse um campo, né? Não tem muitas árvores. Em alguns lugares, sim, existem árvores. Então, a gente pode ver aqui uma foto do cerrado, olha, né? Existe mais o que? Essas gramas aqui, e algumas partes onde são mais úmidas, existe a existência de árvores, tá? Mas a maioria da vegetação do cerrado é o que? São gramas, é um campo, tá? Então, olha aqui, na estação seca, o cerrado fica sujeito a queimadas naturais. A professora disse para vocês. No período chuvoso, a vegetação volta a brotar e a ficar verde. Frequentemente, porém, ocorrem queimadas provocadas pelo ser humano, com o objetivo de abrir novas áreas para a agricultura e para a pecuária. Essas queimadas podem atingir grandes extensões e a vegetação natural não se recupera. Então, essas queimadas podem ser próprias, né, do fato de estar muito seco. Mas existe também pessoas que colocam fogo no cerrado para quê? Para abrir novas áreas para o plantio, né, para o desenvolvimento da agricultura e da pecuária. E aí essa área que foi queimada para a agricultura e para a pecuária não vai se recuperar. Por quê? Porque deu lugar a um outro tipo de vegetação, né? A outro tipo de cultura, né? Então, agricultura, pecuária. Então, aí esse lugar ela não vai se recuperar, tá? Então, vamos falar um pouquinho agora sobre o Pantanal. O Pantanal, ele encontra-se em uma área que se estende pelos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então, o Pantanal, gente, ele passa no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul. E é formado pela maior planície inundável do mundo. Então, o Pantanal é uma planície, né? É um tipo de solo reto e ele é a maior planície inundável do mundo. E a sua vegetação é bastante diversa. Então, o que existe de vegetação? Árvores, né? É uma vegetação, assim, bem diversificada. Então, a alternância de paisagens ao longo do ano é uma característica marcante do Pantanal. Então, o que acontece no Pantanal? Durante o período chuvoso, as árvores dão os frutos e os rios transbordam, inundando diversas áreas. Então, aqui, essa foto aqui mostra o local o quê? Na estação das chuvas. Agora, aqui do lado de cá, ó, é o mesmo local, só que quando as chuvas param. Então, quando as chuvas param, as águas começam a baixar, restando alguns lagos em terrenos mais baixos, que depois também podem secar totalmente. Então, o Pantanal é uma planície inundável, a maior planície inundável do mundo. O que acontece? Na época da chuva, ela fica totalmente inundada. Na época da seca, o que acontece? Ela seca, tá? Então, ela tem essa alternância, um período alagado e um período seco, tá?
Agora nós vamos para a página 107, em que a gente vai falar um pouquinho do povoamento do território da região centro-oeste, né? O que provocou o povoamento do território, né, da região centro-oeste? Olha lá, a região centro-oeste passou a ter maior projeção nacional a partir de 1960, com a fundação de Brasília, cidade planejada e construída para sediar a nova capital do Brasil, antes situada no Rio de Janeiro. Então, a região centro-oeste começou a crescer a partir do momento que houve o quê? A construção da cidade de Brasília. Por quê? Porque muitas pessoas que vieram de outras regiões do Brasil foram atraídos para lá para quê? Para trabalhar na construção da cidade, né? Houve o quê? Uma grande abertura de trabalho. Então, as pessoas foram para lá no sentido do quê? De procurar o quê? Novas oportunidades de trabalho, tá? Então, olha, desde sua fundação como sede do governo federal e do Congresso Nacional, Senado e Câmara dos Deputados, Brasília se destaca por quê? Por sua função de administrar o território brasileiro. Então, Brasília é a capital do Brasil. Se ela é a capital do Brasil, a função dela é administrar o território brasileiro, tá? Então, vamos ver aqui, ó, onde está grifado aqui, ó. Muitos dos atuais habitantes da região centro-oeste vieram da onde? De outras regiões do Brasil, atraídos por oportunidades criadas com a construção de Brasília, pela oferta de terras a preços baixos e pelo desenvolvimento econômico gerado pelas atividades agropecuárias. Então, o que acontece, gente? A região centro-oeste começou a crescer, né? Muitas pessoas vieram para a região centro-oeste da onde? De outras regiões do Brasil, né? Veio de outro país? Não, de onde que elas vieram? Do próprio Brasil, de outras regiões do Brasil. Atraídos por quê? Pela construção de Brasília, né? O governo começou a oferecer terras, né? As pessoas podiam comprar terras por um preço muito baixo, então eles tinham propriedades, né? E também houve o quê? Um grande desenvolvimento econômico ali naquela região, né? Por quê? Porque teve desenvolvimento da agricultura, da pecuária. Então, houve o quê? Grande oportunidade de trabalho. Então, as pessoas vieram para o centro-oeste, da onde? De outras regiões do Brasil, à procura de novas oportunidades de trabalho, tá? Agora, nós vamos para a página 109, para encerrar. Vamos lá. O crescimento da urbanização. No centro-oeste, existem grandes áreas pouco ocupadas, principalmente a área da floresta amazônica no norte do Mato Grosso. As grandes e médias cidades concentram a maior parte da população da região. O Distrito Federal e as capitais, Cuiabá, né, que é a capital do Mato Grosso, Campo Grande, que é a capital do Mato Grosso do Sul, e Goiânia, Goiás, constituem as maiores aglomerações de habitantes do Centro-Oeste. Então, o Centro-Oeste, ele é uma região caracterizada por quê? Por áreas enormes que não tem ninguém morando lá, pouco ocupadas. Mas ele tem, principalmente naquela parte em que passa a floresta amazônica. Tá? Porque onde tem a floresta amazônica não se desenvolve cidade, né? Que fica no norte do Mato Grosso, tá? Mas existe também outras cidades grandes, né? Como Cuiabá, que é a capital do Mato Grosso, Campo Grande, que é a capital do Mato Grosso do Sul, Goiânia, que é uma grande cidade, né? Então, a maior parte da população se concentra nessas regiões aí, nessas cidades, tá? Outra coisa, com quase 3 milhões de habitantes, Brasília reúne a maior população urbana da região. Então, Brasília é a cidade que concentra o quê? A maior quantidade de habitantes, tá? O grande crescimento dessa cidade tem gerado problemas ambientais, como a poluição de áreas de nascentes, o que leva à queda de qualidade e a disponibilidade de água para a população. Então, gente, o crescimento da população, ele sempre vai gerar o quê? Problemas ambientais, como o quê? Poluição das águas, né? A falta de saneamento básico, a falta de água de qualidade para a população, tá? A agropecuária é fundamental para a ocupação do território do Centro-Oeste, atraindo migrantes de outras regiões há várias décadas. Então, olha lá, a agropecuária também atraiu o quê? Pessoas de outras regiões do Brasil para trabalhar ali, para viver ali nesse local, né?
Então, a riqueza no campo gerada favoreceu o desenvolvimento das cidades, que passaram a absorver os trabalhadores do campo e a maior parte dos migrantes. O que aconteceu? O desenvolvimento, da tecnologia usada nos campos, como as máquinas, que as colheitadeiras, fez o quê? Com que as pessoas perdessem o serviço no campo. Então, para onde que elas foram trabalhar? Foram trabalhar nas cidades, Isso favoreceu o quê? O desenvolvimento das cidades, Porque as pessoas deixaram de trabalhar lá nas fazendas, nos sítios. Por quê? Porque foi substituído pelas máquinas. Então, essas pessoas procuraram serviço aonde? Nas cidades. E isso favoreceu o quê? O desenvolvimento das cidades, tá? Bom, gente, a nossa aula de geografia encerra aqui. Essa é a revisão para a prova.